Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, pela primeira vez, com muita honra, eu trago aqui o meu amigo querido de outros programas na TV Com, como Ação e Reação, que nós fizemos juntos, e a trajetória dele interessa muito, principalmente para o jovem que está nos assistindo, e ele veio aqui disposto a contar a história dele. Como é que é a história dele? Tema nosso, profissão esporte. Será que o esporte é realmente uma profissão? Será que dá para considerar uma profissão? É isso que vem nos contar o Marcelo Coelho, apresentador do TV Com toda quarta-feira, e que eu tenho hoje a muita honra e alegria de trazer aqui para os Jovens Pensadores. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Rosilma. Boa tarde para o telespectador do seu programa. Eu venho aqui por uma vingança, é isso? Não? É isso aí. É isso aí. Fizemos o programa e agora vou gravar com você. Ele me convidou para o Ação e Reação, aí eu de pirraça, de vingança, convidei ele para o meu programa. Marcelo, o telespectador da TV Com está acostumado a vê-lo na bancada toda quarta-feira, né? Porque a Ação e Reação tem um rodízio de apresentadores, né? Antigamente tinha apresentadores fixos, mas agora tem vários. Eu acho que é bom, é dinâmico, né? Cada um com a sua personalidade. E eu conheci o Marcelo exatamente porque nas quartas-feiras eu venho gravar os Jovens Pensadores e é ele o apresentador. E falei, Marcelo, vai contar a sua vida para os jovens que precisam tanto de estímulo, bons exemplos. Ele vai dizer aqui se o exemplo dele é bom ou não, né, Marcelo? Como é que é essa história? Conte um pouquinho para o telespectador dos Jovens Pensadores quem é o Marcelo Coelho. Zilma, eu não consigo, né, iniciar essa história sem falar da minha família, sem falar das pessoas que me deram a educação, que foram os meus avós, os meus pais. Eu tive uma família maravilhosa, tenho, né? Hoje, infelizmente, só tenho uma tia que também conviveu comigo quando era criança e um irmão, né? E eu tenho que falar deles do início, porque tudo, né? Depende dessa família, enfim, dessa base que você precisa ter. E, infelizmente, a gente sabe também que um dos maiores problemas hoje do Brasil são a falta da família, então, a minha história começa lá, pequeno, né? Eu tenho uma vida no esporte, eu sou santista, nasci em Santos, nasci ali na ponta da praia, então era uma coisa, a ponta da praia não era, né, hoje o que é, enfim, era tudo muito simples, e quem tinha terrenos lá eram pessoas que compravam terreno e jogavam e deixavam. Então eu nasci ali na Avenida dos Bancários, imagino, nem tenho ideia, mas eu acho que eu vi o asfalto correr ali, né? E olha que eu sou seminovo, né? Seminovo é bom. Mas eu lembro assim, das árvores, dos engazeiros ali, enfim. Ali começou a história, eu ganhei uma bicicleta muito novo, meu irmão era um pouco mais velho, 3 anos e meio mais velho, ele tinha uma bicicleta, eu ganhei uma bicicleta muito pequeno, o meu avô me ajudava a tirar a rodinha, lembro disso nitidamente, numa garagem que tinha em casa. Então ali começou o contato. Então eu sempre fui muito ligado ao esporte, desde pequeno, andando de bicicleta, tomando meus tombos, e sempre tive essa ligação com a bicicleta. Um pouco depois, né, eu tive bronquite, então a minha mãe me levava para natação. Nós nadamos, eu e meu irmão nadamos muitos anos no Vasco, que é um clube ali da Ponta da Praia, no Vasco da Gama. Nadamos muitos anos com a piscina gelada, não tinha nada de aquecedor, não tinha nada disso. No inverno ia lá, batia os dentes. Então eu tive sempre uma ligação com o esporte. Essa base, né, depois entrei na faculdade, fiz uma faculdade de educação física, sou professor de educação física, e dentro da faculdade também desenvolvi outras, e aí nadei pela faculdade, disputava a natação pela faculdade. A nossa vida, eu, do meu irmão, sempre foi o clube, né? Então era a família, era o clube com todos aqueles amigos, o pessoal da natação.
E quando entrei na faculdade, vim conhecer o triatlo, né, que era uma febre, 89, 90, e óbvio que os esportes se misturam, né, então é a natação, é a bicicleta e a corrida a pé. Dentro dessa, você vê que é uma história de, né, surfei muitos anos, pegava a bicicleta, ia para o Guarujá, enfim, eu tinha realmente uma atividade física diária. Se não era natação, eu ia surfar, se não era surfar, eu ia andar de bicicleta. Então, eu em casa, hoje estou mais gordinho, né, porque parei de fazer tudo, mas eu sempre fui o irmão magro e o meu irmão sempre foi o irmão gordinho. E hoje não, hoje ele é o irmão magro, eu sou o irmão mais gordinho. Então, e na faculdade, quando eu tive esse contato com o triatlo, eu tive um contato com a bicicleta de novo, né? Porque a gente vivia dentro d'água, né? Eu digo que a gente vivia murcho, né? Porque vivia dentro da piscina. E aí tive um contato de novo com a bicicleta, mas eu já tinha 19 anos. Às vezes a pessoa fala assim, mas você tem, né? Eu tive até uma trajetória muito rápida dentro do ciclismo, porque... justamente porque é o que eu vou contar, né? Eu tinha uma capacidade cardio de muito... porque eu vivia na piscina. A natação me deu uma base de recuperação muito grande. Então eu lembrava que a gente fazia às vezes 1000 metros, né? Você fazia 10 tiros de 100 para tanto tempo, olhava no relógio, sai, quando você chegava você já estava para sair para o outro. Então ela me deu realmente uma capacidade muito grande de recuperação e foi isso que me ajudou muito no ciclismo. Quando cheguei na faculdade em 2019, em 2020, nossa, já faltou aqui, 1989, entrei na faculdade e estou nos anos, estou perdido nos anos aqui, 1989 entrei na faculdade e conheci a bicicleta com um amigo que era da minha classe. E aí comecei a fazer uns revezamentos. Então eu nadava, tem essa modalidade ainda, que eram os revezamentos de triatlo. Um nada, outro pedala e outro corre. Então comecei a nadar, falei, não, por que eu não vou pedalar também? E conheci a bicicleta como esporte, né, que é o ciclismo esportivo, que é o ciclismo de estrada, né, basicamente o ciclismo da estrada. E aí comecei a correr. E por um erro, né, acho que de instrução da época, né, deixei de nadar. Parei com a natação, parei com o surf e voltei só para a bicicleta. Em 2020 corri algumas... Em 1990 eu corri algumas provas e em 1991, por um acaso, eu ganhei uma competição importante. Para mim foi muito importante, mas ninguém entendia como é que eu tinha ganho aquela competição. E nem eu mesmo entendia. Competição de bicicleta? De ciclismo, sim, que foi a volta do interior, que era uma competição conhecida dentro da categoria. E por que ninguém acreditava? Não, porque não tinha nenhum... Você não tinha histórico? Eu não tinha histórico nenhum. Sim, mas tinha na natação e ninguém sabia até então. Ou não lembrava. Eu não lembrava. Ou não associava. Exatamente, ou não se falava. Ou seja, eu tive um ano de preparação, né, porque eu comecei em 89, 90 é que eu corri algumas provas e em 91 ganhei essa volta. Que para mim foi muito importante para mim, né, pessoal, ganhar uma competição na qual eu fui simplesmente para finalizar. Se eu chegar no final, que eram 10 etapas, se eu chegar no final nem você esperava, porque você tinha treinado pouco. Mas eu não sabia o que era pouco e o que era muito, né? Mas tinha aquela história lá atrás, né? A memória muscular, etc e tal. Tinha aquela mão murcha, né? A mão murcha. Mas eu sabia andar de bicicleta, então eu tinha noção. A mão murcha. Porque, veja bem, o que é correr, né? Correr você tem noção de tempo e espaço, o quanto você precisa frear, né? Estou dizendo lógico, isso estou dizendo até um certo nível, mas e você precisa ter força, que a natação me deu, porque a gente realmente ficava de mão murcha, o surf me deu. Sim, sim.
e tinha a capacidade de recuperação rápida. Então, se eu tivesse subindo, como foi a prova, subi uma montanha, quando chegava lá em cima, eu tinha uma capacidade diferente de recuperação dos demais. Dos demais que só estavam treinando o ciclismo. Sim. E eu coloco essa vitória, que para mim foi uma vitória, enfim, foi uma vitória desse evento. Eu coloco tudo isso com a natação. Eu acho que me deu realmente... Então, o que aconteceu com isso? Eu comecei a entender, e aí em 92 eu corri numa equipe aqui em Santos, em Cubatão, né, que foi a Carbocloro, que era uma equipe de Santos, era a mais cobiçada, né, da região era mais cobiçada, e no final do ano vou para Portugal para correr lá. Uma outra realidade, uma coisa realmente bem acima do que nós tínhamos aqui, profissionalmente também. Lá eu corria amador, né? Era amador lá, mas o esporte era profissional, tinha o esporte profissional e era realmente uma outra realidade, várias dificuldades. Fomos lá, fui com mais 2 amigos para tentar fazer alguma coisa, mas estava muito aquém do que nós tínhamos aqui. Porém, total apoio, eles têm uma outra cultura da bicicleta e tal. Bom, fiquei lá um tempo, mas cheguei numa situação que eu falei, não, daqui não consigo ir mais, por falta de estrutura, não estava lá a passeio, né? A gente trabalhava. Então, eu falei, não dá mais para eu progredir na situação que eu estou aqui. Então, voltei para o Brasil. E aí, logo depois, fui trabalhar na administração. Porque tinha também um conhecimento do que era lá, do que podia ser feito aqui. Administração pública, que você administração esportiva, do esporte. Tá. E aí começou a profissão Entendi. esporte. Porque todo mundo olha, eu mesmo, né, às vezes eu organizo eventos, você sabe, e às vezes eu olho e falo, pô, mas esses caras... Mas o telespectador não sabe. Diga. Não, vou chegar lá, vou chegar lá. Isso aí. Vou chegar lá. Então, peraí, vamos fazer um rápido intervalo. No segundo bloco, o Marcelo vai contar a transição entre esse menino que sempre nadou, triatleta, tal, Portugal, e agora? A profissão esporte vem no segundo bloco. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua.
Voltamos, e agora, Marcelo, profissão esporte. Bom, voltando, né? Voltando, isso em 98 eu entro voltando de Portugal, em 98 eu entro na Federação Paulista de Ciclismo, na Confederação Brasileira de Ciclismo, que é onde eu iniciei o meu trabalho, profissão. Entro na administração esportiva, então na administração do esporte. Eu estava até falando no final do bloco que às vezes eu faço os eventos, né, eu realizo os eventos, e eu falo, pô, mas essa pessoa o atleta nem se preocupou com quem está de árbitro. Eu realmente também, quando era atleta, não tinha nenhuma preocupação, isso não era, a minha preocupação era ganhar, correr, enfim. Então eu me vi realmente eu me vi do outro lado, a partir de 98, quando eu trabalhei na Federação Paulista de Ciclismo e na Confederação Brasileira, que a administração era conjunta. Bom, lá comecei a realizar os eventos para as entidades, isso em 98, comecei a entender o esporte como administração e vim trabalhando, fiquei na Confederação até 98 até 2000, na verdade até 2005, 2004, 2005, e em 2009, e aí saio da Confederação Brasileira de Ciclismo por uma mudança, né? O presidente da Confederação na época morreu e o vice-presidente transferiu ela para o Paraná e, enfim, não estava de acordo com o que eu queria, então fiquei aqui em Santos. E em 2009, isso também ainda realizando os eventos, né? Eu faço a descida das escadas de Santos desde 2003, estava dentro da confederação quando eu iniciei, da Confederação de Ciclismo. E aí em 2009 nós fundamos uma nova confederação, que é a Confederação de Mountain Bike, que é do tipo, você vê, eu vim da natação, eu passei pela estrada, o ciclismo de estrada, que não tem nada a ver com mountain bike. Em 2009 eu fundei a Confederação Brasileira de Mountain Bike, que é na qual eu estou até hoje, e realizando eventos. Essa trajetória do profissional é a história eu vejo muito aquele negócio do Karate Kid, né? O jovem, ele acha que tudo vem pronto, né? E eu brinco, assim, não, tem que levantar a bunda do sofá, desculpa a palavra, mas e correr atrás. Tem que correr atrás da informação, não vem pronto. Então, eu quando entrei na entidade, em 98, eu fui buscar informação, como se fazia, eu lia bastante, o estatuto, como é que funciona, como é que tem que funcionar, como é que você tem que deixar a entidade regular. E aí, já em 2003, dentro da confederação, criei uma empresa de realização de eventos, é uma empresa de eventos que é a Time, que eu tenho até hoje. Então o que nós fazíamos lá? Eu prestava serviço para a confederação como empresa, que era a realizadora dos eventos. Ou seja, eu tinha a informação já da entidade, do esporte em si, eu fui buscar a informação das realizações e logo depois, aí veio 2005, 2009 fundamos a confederação, em 2010 fui buscar a informação da Lei de Incentivo ao Esporte. Ou seja, eu tinha a informação do que é o esporte, né, no seu núcleo, que são as entidades. Eu fui buscar a informação de como uma empresa deve trabalhar para realizar os eventos. E eu tinha que buscar aonde está o recurso. Isso é uma vida, né? E as pessoas hoje, eu vejo no geral, não tô dizendo, elas não vão buscar, elas acham que está pronto em algum lugar, né? Ou na inteligência artificial, não está tudo pronto. E não está. Você precisa viver. Tinha a avó de um amigo que ela falava assim, esse aí não tem expediente. Ela usava muito esse aí não tem expediente. Você precisa vivenciar para você ter o resultado. E hoje é tudo muito, eu quero rápido, eu quero para amanhã. Então é uma vida
né? Eu tenho uma amiga também que ela fala assim, Marcelo, eles falam que é sorte. Não, não é sorte, não tem sorte, na vida não tem sorte. Quer dizer, até tem, né? Algumas, mas você precisa buscar. Então tem uma vida inteira para chegar na profissão esporte. E hoje, graças a amigos, a relacionamentos que a gente faz durante a vida, graças a Deus eu tenho um bom resultado naquilo que eu faço, que é a minha profissão hoje, que é a minha profissão esporte. É uma profissão de quem trabalha, porque hoje, há um tempo atrás, o esporte não era profissão. O esporte era de pessoas que gostavam do esporte, óbvio, e deixavam o seu final de semana para fazer, mas trabalhavam em outra coisa. E as pessoas precisam entender que hoje existe uma profissão, existe uma cadeia muito grande, Rosel. Você imagina os grandes eventos, tudo que envolve um grande evento. Você fala assim, até do equipamento de som, é uma indústria que tem. Esse meio é muito vasto, só que você precisa, se você é um administrador, você precisa entender um pouquinho de cada, que é o que eu falo do Karate Kid, né? Você já viu o Karate Kid? Como é que ele faz, né? Ele põe casaco e tira casaco, põe casaco. E aí depois E pendura o casaco e despendura o casaco. Lixa para a direita e lixa para a esquerda, exatamente. Lixa ao contrário. E na verdade aí o mestre dele chega lá e fala, não, aí ele faz assim, ou seja, ele fez o movimento, ele teve o fundamento, ele teve no fundamento do movimento e hoje ele tem a possibilidade de mexer o braço para a direita ou mexer o braço para a esquerda. E é isso que precisa fazer. Não cai do céu. Do céu só há água e cocô de pombo, se você der o azar. Então, a profissão esporte é como qualquer uma outra. Eu falei um pouco da minha vida esportiva, mas é como qualquer outra. Você precisa ter fundamento, você precisa ter base. Uma pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Você contou a sua história toda de esportista que passou por várias modalidades de esporte, né? Em relação à natação eu conheço um pouco porque o meu neto nadou a vida inteirinha dele, né? Desde 2 anos de idade, e só começou a parar quando ele foi para a faculdade, porque ele foi fazer faculdade de engenharia, é uma faculdade muito puxada, e ele fez muito bem feito, se dedicou bastante, como aliás tudo que ele faz se dedica muito, né? E essa natação dele ensinou para ele muito mais do que simplesmente nadar, porque forja um caráter, porque o campeão é um cara que é muito mais do que chegar lá naquele determinado tempo, porque tem toda uma preparação psicológica, ele tem que ser um gigante psicologicamente para conseguir que o corpo dele dê para o que o corpo está sendo preparado. A gente pensa, por exemplo, que uma pessoa que nada, ela é um esporte individual e não é um hospital coletivo, independentemente do revezamento, que é uma prova coletiva, mas todos juntos em torno do técnico, o que nada melhor, puxa os demais porque precisam atingir aquele tempo dele. Então tem tudo isso. E essa preparação toda forjou nele uma pessoa lutadora e que não desiste nunca. Por que eu estou fazendo esse pequeno resumo? Para te perguntar, você passou pelos 3 esportes e hoje você é um administrador, tem uma empresa e vive da sua profissão, que é o esporte. Foi importante você ter passado por todo esse caminho no esporte para hoje você poder dizer que você conseguiu e ter sucesso na profissão esporte? Foi muito importante, porque você não faz um evento se você não entender o que o atleta passa. Então é base, é uma das frações pelo que a minha vida mostrou. Você não pode, é a história do time, né? Eu posso contar uma história muito rápida? Eu tive um patrão que ele falou assim, um dia ele falou assim, eu fazia desenho publicitário no Colégio do Carmo, né? Isso no colegial, e ele falou assim, vamos trabalhar na agência de publicidade. E eu achei que eu ia trabalhar numa agência de publicidade porque eu estava num curso de desenho. E eu fui trabalhar nessa agência, eu fui pregar uns quadros de madeira.
E eu não estava acreditando, eu falei, mas eu vou fazer. Eu fiquei lá um tempão e eu quero até falar quem é, que é o pai do Augusto, o seu Domênico. Eu conheço o Augusto desde essa idade, de estamparia e tal. E eu entendi, porque eu precisava saber o time daquilo que eu estava fazendo. E eu precisava, para desenhar, ou para vender, ou para fazer qualquer coisa, eu precisava entender como é que aquilo era feito, que eram os mini outdoors, que ficavam em cima da banca, né? Então eu entendi que eu precisava saber o tempo das coisas. E eu não consigo ter sucesso se eu não souber o que o atleta está passando numa fila de retirada de kit. Não consigo. Às vezes você até exagera no amor, né? Que você está tão conectado com a modalidade que às vezes você abre exceções que não eram para ser abertas. Mas enfim, mas você precisa entender o que o atleta passa. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que vi em algum lugar, que é: o homem tem limites e os ciclistas ultrapassam esses limites. Porque você imagina você subir numa montanha com 100 atletas junto. Nem sempre todos estão com a mesma condição, mas sempre tem um com uma melhor condição. Mas você tem que seguir, porque se você deixar ele, você perdeu a prova. E aquilo vai muito além da sua condição física, às vezes até do que você tem. Então, como você falou da natação, né? A natação em alto rendimento, no auge do negócio, você tem que estar de olho. A sua visão tem que ser 360 graus para ver se alguém está se aproximando para chegar antes de você na parede. E isso aí é a profissão, isso é o trabalho, isso é tudo que todo mundo devia, que é o que o esporte dá, que é a disciplina. A disciplina, a visão, enfim... E também eu acho importante o respeito, né? Porque você passa a respeitar cada uma das fases. Quando você fez o quadro, que você disse, o que isso tem a ver? Você começou a respeitar que aquilo também era importante. É o que eu falei, é o atleta na fila do kit, você precisa respeitar. E saber o que ele sente. O que ele está sentindo naquele momento. Ele está ansioso, ele está com sede porque ele esqueceu de pegar água, mas ele está numa fila que ele está ali há 30 minutos. E ele vai correr tudo. Você tem que pensar em tudo. Mas isso só se dá com 30, 40 anos quase de história. E óbvio que eu tenho que você não pode passar pelas etapas sem querer sofrer, porque senão você não aprende. Marcelo já está convocado, vamos fazer uma série com você, porque eu acho assim, o jovem gosta muito de esporte, né? E eu acho que você mostrar esse lado da profissão esporte, inclusive contando casos, que você deve ter muitos casos para contar, eu acho importante abrir uma série aí, Profissão Esporte. O que você acha? Como você disse, só me convidar. Convocado. Só me convidar. E agradeço pela presença hoje, pela primeira vez, de muitas, como eu já te ameacei. E, olha lá, a Gisele já está fazendo malcriação lá. Já está malcriação. Então, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar com vocês novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo sempre no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. E mais, assista também nosso canal Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde temos pouco mais de 30 vídeos com 3, 4, 5 minutos de esclarecimento à luz do direito de todas essas notícias que vocês veem por aí. Será que são verdade? Será que tem fundamento no direito? Até o próximo programa, se Deus quiser.